É impossível você escolher 3 livros que você amou, porque quem gosta de ler ama muitos livros. E também ama as pessoas que escreveram os livros. Eu já sonhei, por exemplo, com a Simone de Beauvoir. É como se fosse uma amiga. O Elgin Egon, por exemplo, que eu escolhi porque foi, digamos, o meu mestre no Zen, e porque, entre todos os livros Zen que eu li, esse me pareceu o mais certeiro. A Emily Dickinson é poesia de primeira grandeza feminina. Entre todas as poetas, os poetas, eu não tive muita dúvida. E Simone de Beauvoir, porque jogou luz completamente sobre uma questão que afligiu muito a minha geração, afligiu a ponto de revolucionar as coisas. Me parece que de todos os livros sobre a condição da mulher é o que efetivamente foi mais fundo. Dá para resumir os 2 volumes numa das frases que ela diz aqui dentro, que é: não se nasce mulher, torna-se mulher. Um tio meu, que era poeta, morreu muito jovem. Eu tinha 2 anos quando ele morreu, de cirrose. E eu fui criada pela mulher dele, minha tia. E ela associou literatura com triste fim. Só tinha a Bíblia na casa que eu vivia. E livro era uma coisa assim, eu já comecei com a coisa de escrever, eu tinha muito, cada vez que eu ficava triste, eu ia lá para trás da minha casa, onde tinha tipo um riachinho, e já tinha aquela coisa junto à natureza, e anotava coisas sobre a natureza, e ela, cada vez que via que eu estava escrevendo, ela dizia: para com isso, porque isso não é bom para você. Para mim, é o fato de ter sido proibido, de ser um tabu, que fez com que eu me aproximasse mais ainda dos livros. E aí o meu primeiro contato com livros mesmo foi na biblioteca da escola. E aí eu chegava a faltar aula para ficar na biblioteca. Enquanto na escola me apresentavam poetas que eram muito antigos, que não tinham uma contemporaneidade, que eu acho que poesia é isso, a voz do contemporâneo, é isso que nos seduz na poesia, é ela expressar o movimento e o pensamento da época, principalmente para seduzir crianças e jovens. Mas na época eu dizia: eu não gosto de poesia. Até dar de cara com Mário Quintana na biblioteca. E aí eu disse: eu gosto de poesia. Emily veio para mim através de um sebo. Eu achei no sebo um livro em inglês que trazia várias escritoras norte-americanas, só mulheres. E eu estava bem no momento, tentando entender a condição da mulher, e aí comprei, e essa coisa da dificuldade que a poesia dela provoca é altamente estimulante. Emily Dickinson nasceu em Massachusetts, Estados Unidos, em 1830. Aos 28 anos, fechou-se em seu quarto, na casa dos pais, escrevendo cartas e poemas. De seus aproximadamente 1.800 poemas conhecidos, apenas uma dezena foi publicada enquanto ela era viva, sob pseudônimo. A Emily Dickinson, ela foi uma poeta muito peculiar, porque ela viveu praticamente reclusa a vida dela inteira, e teve uma obra gigantesca. E que também é surpreendente porque a Emily Dickinson, ela tinha essa característica, ela considerava publicação uma coisa, digamos assim, tomando uma certa liberdade quase promíscua. Ela não preparou, nunca preparou os textos dela para serem publicados, e com isso ela tinha cadernos e cadernos, no caso maços e maços, né, de poemas, e com inúmeras variações. Depois, quando ela já não estava mais entre os vivos, foi muito difícil as pessoas conseguirem estabelecer qual era a versão original daqueles poemas devido à quantidade de variáveis e variantes que existiam nos poemas. O fato dela ter se enclausurado fez com que ela
em vez de pertencer a uma época, se tornasse atemporal. Porque ela criou uma dicção que não está ligada a corrente nenhuma. E acho que o bom poema é esse, né? O poeta deve procurar mesmo uma dicção própria. Florir é um fim, casualmente. Vendo uma flor no campo, talvez sequer alguém perceba a sutil circunstância que há, na lúcida tarefa, a tal custo cumprida para se abrir, qual borboleta ao sol do meio-dia. Encher botão, evitar bicho, orvalho obter bem cedo, expor-se à luz, fugir ao vento, precaver-se da abelha e não frustrar a natureza que nesse dia a aguarda. Ser uma flor é uma profunda responsabilidade. Imagine se ela ficou trancada no quarto desde os 28 anos. Ela via o jardim. A natureza era muito presente, como a vida, a morte, o que era a solidariedade, a solidão, a riqueza do espírito. Tudo isso são temas universais, né? Ela era uma grande observadora, né? Então, ali naquele pequeno reduto onde ela convivia, ela conseguia observar como era a natureza humana, né? Ela era uma grande filósofa. E a poesia dela é extremamente filosófica, uma poesia voltada para as grandes questões da vida, né? A poesia da Emily era muito peculiar, né? Não só havia essa questão dos travessões, que ela escrevia com umas pausas, assim, com uns traços no meio do verso. Alguns críticos dizem que era como se fosse uma partitura, que aquilo ali era um silêncio, uma pausa que ela queria marcar. Outros acham que é um vício. Outra coisa também era aquele uso das maiúsculas, porque existia toda uma questão de, até, sei lá, o século XIX, certas palavras nobres ou certos conceitos que eram considerados mais elevados, a inicial sem maiúscula, né? Mas no caso dela, isso varia tanto que as pessoas também não sabem se isso era outra peculiaridade dela ou de onde que isso vinha. Tinha entre os dedos uma joia. Deitei-me e fui dormir. O dia estava quente e o vento fraco. Pensei, não vai fugir. Acordo e culpo os pobres dedos. A pedra se perdeu. E agora uma lembrança de ametista é o que há de meu. Ela tem um jeito de nos colocar diante das pequenas coisas que são enormes, né? Assim, o prazer de falar do complexo, só que com palavras do cotidiano. Na época que ela viveu, realmente não tinha outro destino para a mulher a não ser casada e aí ter que se dedicar ao marido e à família, ou ser uma solteirona, que era o caso dela, que ela acabou se tornando, mas que provavelmente ela não estava nem um pouco preocupada em ser considerada, porque ela tinha um compromisso tão grande com o caminho dela e, a partir de um determinado ponto, ela certamente compreendeu, ela entendeu, ela vislumbrou o que ela tinha para oferecer ao mundo, né? E daí era um compromisso muito cerrado, né? Com a escrita, com a poesia, que ela teve consciência e realmente focou naquilo. Os poemas ficaram carregados dessa verdade que passam séculos e eles ainda estão reverberando. Quanto mais você converge tudo aquilo que é seu para uma arte, né, aquilo vai se informando, vai adquirindo um grau de energia, de potência, de valor, de qualidade que gera esse tipo de coisa, né? Não era simples ser Emily Dickinson. Talvez antigamente existisse uma diferença maior entre a escrita masculina e feminina por causa dos temas, porque como a mulher não participava muito do mundo lá fora, o universo dela se restringia a subjetividades. Cuidar dos filhos, talvez das plantas. Hoje a mulher está no mundo trabalhando
tanto quanto os homens, e a sua opinião, a sua opinião é mais bem-vinda do que era. Então, o pensamento da mulher começa a aparecer mais. Claro que tem uma biologia, uma diferença biológica, que eventualmente pode criar distinções ainda, mas quem cria tem uma sensibilidade andrógena, independente da sua escolha sexual. A Simone foi um encontro felicíssimo na minha vida. Acho que eu tinha uns 18 anos quando eu peguei esse livro. Mas, na verdade, eu não comecei pelo segundo sexo, não. Nunca tinha ouvido falar de Simone de Beauvoir e me atraiu o título do primeiro livro dela que eu li, que é Memórias de uma Moça Bem Comportada. Pelo título, eu falei, ai, deixa eu ver como é que é uma moça bem comportada, porque com certeza eu não sou. Eu acho que o que acontece com a maior parte das mulheres da minha geração era uma enorme insatisfação com o lugar que a gente ocupava no mundo. Não se identificar com o que se esperava de uma mulher, o que se esperava do feminino. Esse estranhamento acontecia muito conosco. E esta mulher maravilhosa já tinha explicado tudo isso. Simone de Beauvoir nasceu em 1908 em Paris. Depois de frequentar uma tradicional escola católica para meninas, entrou para a Sorbonne, onde estudou filosofia e conheceu Jean-Paul Sartre, seu companheiro de toda a vida. Com ele, fundou a revista Le Temps Moderne e defendeu o existencialismo. Além de ensaios, Simone de Beauvoir escreveu também romances e livros de memórias. Nesse livro, a Simone de Beauvoir, ela faz uma pergunta e ela tenta responder essa pergunta. O que é a mulher? Né? E ela chega a um conceito base para trabalhar o livro extensivamente, como a gente pode ver, né? Do ponto de vista sociológico, filosófico, econômico, biológico, um dado muito interessante, muito revolucionário do livro na época, respondendo a pergunta, o que é uma mulher? E aí esse conceito base é, a mulher, ela se constrói como o outro do homem. Então, o homem é o ser humano, o homem é o sujeito absoluto e a mulher se constrói em oposição a esse sujeito absoluto, a esse ser que é o ser humano. A minha foi a geração realmente que deu essa guinada. A primeira, eu acho, a fazer uma revolução. Foi uma revolução de costumes, mas foi uma revolução. Todas as revoluções eram dos homens. As mulheres não tinham feito ainda. E uma revolução de costumes, na verdade, era exatamente o que estava faltando, eu acho. Porque se você não muda a base da opressão, que era a família, a forma como a família se estruturava, se você tem um modelo de opressão em casa, não há como você romper com modelos de opressão coletivas. Muita coisa foi feita já, muita alteração, muita coisa aconteceu, mas ainda não está legal. O homem procura na mulher o outro como natureza e como seu semelhante. Mas conhecemos os sentimentos ambivalentes que a natureza inspira ao homem. Ele a explora, mas ela o esmaga. Ele nasce dela e morre nela. É a fonte de seu ser e o reino que ele submete à sua vontade. Uma ganga material em que a alma se encontra presa e é a realidade suprema. É a contingência e a ideia, a finitude e a totalidade. É o que se opõe ao espírito e o próprio espírito. Ora aliada, ora inimiga, apresenta-se como caos tenebroso de onde brota a vida, como essa vida e como o além para o qual tende. A mulher resume a natureza como mãe, esposa e ideia. Essas figuras ora se confundem e ora se opõem, e cada uma delas tem dupla face. Ela fez esse livro em 1949. A gente tinha vivido já 2 guerras.
A mudança social na Europa foi evidente, a mudança do papel da mulher foi mais evidente ainda. Ela foi chamada a ocupar o lugar do homem, porque o homem tinha saído para ir para a guerra, alguns não tinham retornado da guerra. Então ela foi ocupar o mercado de trabalho, ela foi ocupar a posição de chefe de família, ela foi ser a provedora também, então ela se modificou. Uma mulher que usa cabelo curto, uma mulher cujas roupas se simplificaram absolutamente, porque ela tem horário, ela não tem mais o tempo ao seu bel dispor, ela não tem mais até o tédio que ela vivia, porque não tinha uma atividade, ela tem que cumprir uma carga horária, ela tem filhos, ela tem que provê-los. Era uma outra mulher. Ao mesmo tempo, quando a sociedade se normaliza, quando a gente tem o pós-guerra, ela percebe, mas cadê a mulher? Né? Então havia essa discussão, cadê a feminilidade? Se a definição que se dá desse eterno feminino é contrariada pela conduta das mulheres de carne e osso, estas é que estão erradas. Declara-se que as mulheres não são femininas e não que a feminilidade é uma entidade. Os desmentidos da experiência nada podem contra o mito. Esse livro foi considerado, né, uma referência para o movimento feminista, embora a própria Simone no início tenha dito chega de feminismo. Então a gente vê que o livro tem uma questão, uma datação, uma circunscrição na sua época. Hoje a gente já está num momento tão pós-feminista, né, de tantos direitos adquiridos, que isso fica quase como um filme antigo. Se a gente lembrar que ainda existem sociedades onde esses direitos, os direitos da mulher, a posição da mulher ainda é uma posição de muita submissão, a gente vê que ele ainda tem um papel. Não é uma questão de ir contra o homem, nunca foi. Isso aí foi intriga da oposição. Para denegrir o movimento, inventaram isso. E é claro que qualquer revolução tem algum representante xiita. Mas a maioria nunca quis isso, nunca foi contra o homem. A mulher é humanitária, biologicamente ela é humanitária. Ela está disposta a dividir o seu espaço físico. Ela sabe o que é isso. Tem um capítulo que é um capítulo muito interessante, que é o capítulo que ela fala do envelhecimento. Em ambos os sexos, representa-se o mesmo drama da carne e do espírito, da finitude e da transcendência. Ambos são corroídos pelo tempo, vigiados pela morte. Têm uma mesma necessidade essencial do outro. Podem tirar de sua liberdade a mesma glória. Se soubessem apreciá-la, não seriam mais tentados a disputarem-se privilégios falaciosos, e a fraternidade poderia então nascer entre ambos. A grande conclusão do livro, apesar da pergunta da Simone ser o que é a mulher, é uma conclusão para uma fraternidade onde os dois compartilhem o destino humano deles, o destino que é o destino que está premido pela morte, premido pelo tempo. O apelo da Simone no final do livro é para que os homens e as mulheres encontrem esse olhar generoso um para o outro, independente dos papéis sociais que vão continuar existindo. Um dos motivos que eu escolhi esse livro do Eugen Erhigel é porque muitos livros sobre Zen te levam para o campo do intelecto, para o campo da teoria. E esse livro, especificamente, A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, o Eugen entendeu muito bem o processo e ele fala só da prática. É tão bobo esse nome, né? A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, não nos diz o que esse livro é.
que é essa narrativa do processo dele de assimilar o Zen através de uma prática penosa, difícil e altamente transformadora. Eugen Erhigel nasceu em Lichtenau, Alemanha, em 1885. Estudou filosofia e, ao terminar o doutorado, viajou para o Japão, onde passou quase 6 anos ensinando na universidade. Durante esse período, dedicou-se ao aprendizado do arco e flecha, tal como praticado pelos mestres zen budistas, a fim de vivenciar na prática as experiências antes estudadas apenas na teoria. A arte cavalheiresca do arqueiro zen foi lançado em 1948, quase 20 anos depois da viagem de seu autor ao Japão. O Eugen Erhigel levou 4 anos, ou um pouco mais talvez, aprendendo primeiro a respirar, depois a segurar o arco, depois a treinar a tensão certa e o relaxamento certo. E ele acertava no alvo, e o mestre continuava dizendo que não tinha acontecido nada, e aí o mestre, enfim, uma hora em que ele já nem se preocupa mais com nada disso, que ele já desiste. Ele mais uma vez acerta e o mestre faz uma reverência. E ele fica todo feliz, ele, não foi para você. A minha reverência é para o algo que aconteceu através de você. Como o disparo pode ocorrer se não for eu que o fizer acontecer? Algo dispara, respondeu-me. Já ouvi essa resposta outras vezes. Modifico, pois, a pergunta. Como posso esperar pelo disparo esquecido de mim mesmo se eu não posso estar presente? Algo permanece na tensão máxima. E o que é esse algo? Quando o senhor souber a resposta, não precisará mais de mim. E se eu lhe der alguma pista poupando-o da experiência pessoal, serei o pior dos mestres, merecendo ser dispensado. Por isso, não falemos mais, pratiquemos. É como se ele te conduzisse pela mão, como ele foi conduzido pelo mestre, em direção ao desenvolvimento dessa outra forma de ver as coisas. Quando o mestre fala para ele não levar tão a sério os erros e não se envaidecer com os acertos, ele aponta para o fato de você se transformar, através de qualquer prática zen, você se transformar num instrumento, um veículo para que a coisa aconteça através de você. Você é um instrumento, como o mestre fala, de algo que acontece. Se você, como poeta, está pronto como instrumento, se você se preparou tecnicamente para isso, e se você trabalhou o teu espírito ou tua mente, se você entrou profundamente em você, se você saiu profundamente de você e se projetou no outro também, e viu o que há de comum neste essencial humano, enfim, se você fez tudo isso, na hora que o poema vem, que a inspiração vem, é um algo mesmo que acontece, porque você já é um instrumento afiado, então você não precisa se preocupar com nada. Nem com a métrica, nem com a rima, ou com a ausência de rima, ou ausência... Nada, não importa. Porque você se trabalhou o suficiente para a forma e o conteúdo nascerem perfeitos. Koan vem do chinês Kung An, que significa arquivo público. Mas esse arquivo público, assim, seria como seixo rolado, historinhas que correm de boca em boca, sem que você saiba qual é a origem exata, não é uma coisa escrita. E na verdade, são paradoxos que os mestres colocam diante dos discípulos para quebrar sua lógica tradicional de assimilar a realidade. Porque tudo no Zen é isso, né?
Haikai dizem que você não deve retocar. Nenhuma arte zen você deve retocar. Se não deu certo, joga fora, porque não era algo ainda. Mas a gente retoca. Você relê o poema e diz, opa, essa palavrinha talvez tenha sobrado. Mais até do que faltou dizer isso, eu acho que o exercício maior é menos. O você não retocar é uma meta, mas não uma meta no sentido ocidental. Não, assim, não se faz esforço para chegar lá. Prepara-se o espírito através de atitudes de tal maneira que um dia você será um instrumento perfeito e não precisará retocar. É isso que se quer através de qualquer prática zen. O zen, na verdade, é isso, né? Não é nem uma filosofia, nem uma religião. É uma atitude de vida. Uma atitude de vida em que você deixa de supervalorizar o eu e incorpora o todo. Desenvolve a consciência de fazer parte de um todo, e isso é muito mais importante do que um eu substancial. Foram, entre tantos outros, 3 grandes transformadores, mais do que transformadores, formadores, me confirmaram as minhas tendências, tanto poéticas, quanto espirituais e quanto de posicionamento no mundo. Uma realização Fundação Roberto Marinho e Canal Futura.